Não amolecemos por causa de que estávamos internados, não. E não vou amolecer com os nossos líderes, em nome de Jesus. Vamos então ler a palavra do Senhor? Vamos lá? Vocês já estão cansados de ficar em pé. Vamos lá. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: quando fizeres a contagem dos filhos de Israel, conforme a sua soma, cada um deles dará ao Senhor o resgate da sua alma. A palavra-chave aqui desse texto é resgate. Quando os contares, para que não haja entre eles praga alguma quando o contares. Todo aquele que passar pelo arrolamento ou pela contagem dará isto: a metade de um ciclo segundo o ciclo do santuário. Esse ciclo é de 20 geras. A metade de um ciclo é a oferta ao Senhor. Qualquer que passar pelo arrolamento, de 20 anos para cima dará a oferta ao Senhor alçada. O rico não dará mais, o pobre não dará menos da metade do ciclo, quando derem a oferta alçada ao Senhor para fazer expiação para as vossas almas. Último. E tomarás o dinheiro das expiações dos filhos de Israel e o darás ao serviço da tenda da congregação, e será para a memória aos filhos de Israel diante do Senhor, para fazer expiação por vossas almas. Então, nesse texto, resgate e expiação são as palavras-chave. Vamos lá para Levítico, capítulo 27, versículo 1. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: fala aos filhos de Israel e dize-lhes: quando alguém fizer particular voto, segundo a tua avaliação, serão as pessoas ao Senhor. Se for a tua avaliação de um homem, da idade de 20 anos até a idade de 60 anos, será a tua avaliação de 50 ciclos, segundo o ciclo do santuário. Porém, se for mulher, a tua avaliação será de 30 ciclos. E se for de 5 anos até 20, a tua avaliação de um homem será 20 ciclos, da mulher, 10 ciclos. E se for de 1 mês até 5 anos, a tua avaliação de um homem será de 5 ciclos de prata, e a tua avaliação pela mulher será de 3 ciclos de prata. E se for de 60 anos acima, pelo homem a tua avaliação será de 15 ciclos, e pela mulher 10 ciclos. Mas se for mais pobre do que a tua avaliação, então apresentar-se-á diante do sacerdote, para que o sacerdote o avalie, conforme as pessoas daquele que fez o voto, o avaliará o sacerdote. Feche os teus olhos. Pai, rendemos-te graças pela tua palavra. Ministra, Senhor, no meu coração e no coração da tua igreja. Senhor, repreende toda ação de demônios. Ó Deus, e repreende todo espírito de distração. Possamos ser ministrados pelo teu Espírito Santo. Ó Deus, fala conosco. Eu peço isso no nome de Jesus. Amém, meus irmãos, pode sentar. Você sabe que é um conceito que é baseado lá em Romanos, capítulo 2, versículo 11, que fala acerca de que todos nós somos iguais perante o Senhor. Que o Senhor não faz acepção de pessoas. Então, esse conceito de que Deus não faz acepção de pessoas, esse conceito está lá em Romanos 2, versículo 11. Então, o que diz pessoas que creem nisso, que acreditam? Todo mundo é igual. Não interessa se você é mais velho ou mais novo, se você é estudado ou não, se você é aplicado espiritualmente ou não é, se ora mais, se ora menos, se é espiritual, se é carnal, não importa. Todo mundo é do mesmo jeito, todos estão no mesmo patamar. Diante de Deus não há distinção. Então, esse é um conceito que existe. Então, dentro desse conceito, muitos tomam como base para falar assim para a gente: pastor, eu não preciso me esforçar na obra de Deus. Eu não preciso fazer nada na igreja. Eu não preciso, eu faço o que eu quero, da maneira que eu quero, porque, afinal de contas, o Senhor não faz acepção de pessoas, todos somos iguais. Deus não é injusto de
achar um com maior valor e outro com menor valor. Então, as pessoas, às vezes, não querem célula, não querem participar do encontro, não querem realizar nenhuma obra para o Senhor, porque dentro desse conceito, que é mundano, todos somos iguais perante o Senhor. Então, muita gente dentro da igreja, então ele pensa que nós cobramos muito, que nós exigimos muito, que nós forçamos ser líder de célula, que nós exigimos que participe do encontro, mas que Deus não faz dessa forma. E que dá um parecer de quem é líder, essa pessoa é um vencedor. E quem não é, ele é um derrotado. Então, existe muitas pessoas que são crentes, estão dentro da igreja, e que acham que o seu cristianismo se baseia em frequentar cultos, e de participar, às vezes, talvez numa célula, mas que ele não tem nenhuma responsabilidade além disso, de vir, sentar e assistir um culto. Mas você sabe que eu entendo diferente. Eu entendo totalmente diferente disso. E eu tenho certeza que as pessoas que pensam dessa maneira, e eu quero ser bem didático com vocês aqui, porque as pessoas que pensam dessa maneira, é que elas não entenderam acerca do que é salvação e do que é liderança. Eles não entenderam o que é salvação e o que é aquilo que acontece pós a salvação. Tudo bem? Então, por isso que nós lemos 2 textos, lemos 2 partes da Bíblia, para justamente explicar essa diferença, para mostrar para vocês que há, sim, valor, sim. Existe um valor determinado para aqueles que se convertem. Depois que você se converte, existe um valor. E eu quero mostrar isso para vocês, conversando e mostrando dentro da Bíblia, tá bom? Então, nós lemos lá primeiro Êxodo, capítulo 30, versículo 11 até o 16. E a palavra-chave nesse texto qual que é? Resgate, expiação. Então, esse texto está nos falando de uma analogia acerca da salvação do homem. Ali está explicando que todos têm o mesmo valor diante de Deus, que o rico tem o mesmo valor que o pobre, que o culto tem o mesmo valor que o indulto. Diante de Deus, nesse texto de Êxodo, que ali é colocado um valor, e esse valor é um valor simbólico para que o homem seja salvo, tá? Não importa quem ele seja, se ele é alto, se ele é baixo, se ele é gordinho, se ele é magrinho, o preço que é estabelecido ali é o mesmo. Por que é o mesmo? Porque ali fala do resgate, da expiação da alma do homem. Ali nos fala sobre a salvação que o homem tem que pagar para tê-la. E nós sabemos que o homem, por si só, ele não tem condições de pagar o preço pela sua salvação. E nós sabemos que Jesus fez isso por nós. Então, o preço é o mesmo. O valor é o mesmo. Todos têm o mesmo valor. Então, isso nos fala de salvação. Isso tem a ver com aquela obra que Jesus realizou lá na cruz por nós, em nosso favor. Quantos estão entendendo até aqui? Então, Êxodo 30 está falando do quê? Que não importa quem você era antes de se converter, quando se fala de salvação, as obras que você faz é nada. Tudo que você tenta fazer, tudo que o homem sem Deus tenta fazer para ser salvo, não faz a menor diferença, porque o valor que é estabelecido pelo Senhor para salvação e resgate e expiação do homem é um valor muito alto, que o homem não consegue pagar, que o homem não consegue alcançar. Por isso que Jesus fez esta obra por nós, por isso que Jesus morreu. Mas o que é importante nós entendermos? Que o preço estabelecido pelo Senhor, pela alma, pelo resgate de toda a humanidade, é o mesmo. Não importa se a pessoa é riquíssima, se a pessoa tem 3 faculdades, isso não vai alterar o destino dela. O destino acerca da eternidade do homem depende de Cristo. Se ele entrega a vida para Jesus,
ele é salvo. Se ele rejeita Jesus, ele está perdido. Então, se na eternidade, na frente lá no teu nome estiver pago, você entrará para a eternidade. Se não estiver pago, você estará perdido por toda a eternidade. Tudo bem, meus irmãos? Então, o sacrifício foi o mesmo. A posição de cada um é a mesma, não muda. Todos os homens são pecadores e eles precisam ser salvos pela graça de Deus. E a nossa salvação, a salvação do homem, tem o mesmo valor. Por isso que Êxodo 30 fala que de um único valor, que não existe distinção. Não tem aquele que custou mais caro do que o outro. Não tem aquele que exigiu um sacrifício diferente do que o outro. Não tem, meus irmãos. O preço foi igual para todos. Tá? O preço que foi estabelecido para o João, foi estabelecido para Maria. O preço muito alto, custou a morte de Jesus. Cristo pagou esse preço por nós agora. E por Ele ter pago, nós fomos resgatados. Tudo bem, meus irmãos? Então, glória a Deus pelo sangue de Jesus. Então, antes de nos convertermos, antes de você se converter, o preço era um. O resgate do homem é o único preço. O sangue de Jesus, a morte de Jesus. Isso foi o preço que foi dado por nós. E todos os homens, todos estão debaixo desse preço. Mas agora, nós nos convertemos. E antes de nos convertermos, tinha esse preço. E agora você está salvo. E uma vez que você está salvo, uma vez que o teu nome já está escrito no livro da vida, uma vez que você já está na eternidade com o Senhor, espera aí, agora o preço, o valor muda. E ele pode mudar. E é isso que o texto lá de Levítico nos ensina, que o valor pode mudar. O valor pode ser diferente na vida do crente. Então, nesses versículos, cada um tem uma avaliação. Se você ver lá Levítico, para um determinado grupo é uma avaliação, para outro determinado grupo é outra avaliação. Então, o que faz uma pessoa que é salva, de um crente, agora o valor dele ser diferente? Então, só refazendo, Êxodo 30 fala do resgate da alma do homem, nos fala da salvação do homem, mas Levítico está falando de outra coisa. Ele diz ali que o valor muda, e não somente que o valor muda, ele pode mudar até 100 vezes mais. Agora, o que mudou? Do que Levítico está falando? O que faz a avaliação de um crente ser diferente de outro? Já que Êxodo diz que todos têm o mesmo valor estabelecido para todos. Por que Levítico mudou? O que faz o valor mudar na vida do crente? Então é isso que eu quero falar com vocês. É isso que eu quero mostrar para vocês. Vamos voltar lá para Levítico. Volta lá para Levítico, versículo 2, do capítulo 27. Veja o versículo 2. Fala aos filhos de Israel, me acompanhe, irmãos, que eu vou chegar até você, tá? Fala aos filhos de Israel e diz-lhes, quando alguém fizer particular voto, segundo a tua avaliação, serão as pessoas ao Senhor. Então, presta atenção. O que muda? Então, em primeiro lugar, o que altera o valor na vida do crente, na vida daquele que é salvo, chama-se consagração. Então, tudo aquilo que é consagrado ao Senhor, tudo aquilo que é entregue ao Senhor, o preço muda, o valor muda. Tudo aquilo que é dado para o Senhor, muda o valor. Por que alguns são mais usados do que os outros? Por que alguns têm mais resultados do que os outros? Por quê? Você sabe que às vezes o diabo até coloca na cabeça de alguns, porque eu acho que eu não sou chamado para isso. Sabe, eu acho que Deus ama mais aquele do que a mim. As coisas para mim nunca dão certo, para Ele sempre dá certo. Então, eu acho que Deus, Ele faz diferença dos seus filhos. Então, às vezes o diabo até implanta esse tipo de coisa.
que eu tenho que fazer para poder ter a mesma profundidade de Deus que aquela pessoa tem? O que eu preciso fazer? O que eu devo fazer para isso? Então, o texto de Levítico nos conta o segredo. Qual que é o segredo? Consagração altera o valor de cada um de nós diante de Deus. Se você é consagrado ao Senhor, o teu valor espiritual, ele altera a medida da tua consagração. Quantos entenderam até aqui? Ok. Aí você fala, pastor, mas como pode ser isso? Não dá para entender isso. Como que pode acontecer isso? Então, quanto mais consagrado, mais valor você tem na casa de Deus. Quer ver? Você fala, aonde o pastor leu lá no Velho Testamento? Aonde que está isso no Novo Testamento? Então nós vamos ler 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 20 e versículo 21. Vamos ver. Olha, ora, numa grande casa não somente há vasos, o quê? De ouro e de prata. Ele está falando de que casa aqui? Está falando da casa de Deus, mas também de pau, de barro, uns para honra, outros, porém, para desonra. Ó, 21. De sorte que, se alguém se purificar dessas coisas, em outra tradução está, se alguém se consagrar, será vaso para honra, santificado, idôneo para uso do Senhor, preparado para toda boa obra. Do que ele está falando? Do que o apóstolo Paulo fala aqui? Ele está falando de consagração. Então, que tipo de vaso nós somos, irmãos? Qual o valor espiritual que é atribuído a você que é crente? Porque nós pensamos assim, que só o líder, só o pastor. Não, se somos crentes, se nos convertemos, se nós entregamos a vida para o Senhor, se nós temos o nosso nome escrito no livro da vida, você já faz parte desta casa. Mas qual a tua relevância espiritual diante de Deus? Então tudo isso está ligado a uma coisa, qual? Consagração. Alguns dizem, pastor, mas célula, igreja, encontro, será que eu não posso ter minha vida? Será que vocês acham que eu não tenho vida própria? Então muitos reclamam disso. E é verdade, às vezes nós temos que ser equilibrado nessas coisas, mas você concorda comigo? Quanto mais Bíblia, quanto mais estudar a palavra de Deus, quanto mais você orar, quanto mais você estar na célula, quanto mais você ser ministrado nos cultos, quanto mais você está envolvido no encontro, quanto mais jejum, quanto mais oração, quanto mais buscar em Deus, mais você se torna consagrado. Quanto mais você busca, quanto mais você consagra, mais valor é atribuído a você diante de Deus. Tudo bem, meus irmãos? Então, toda pessoa, às vezes as pessoas falam assim, eu quero ter minha vida. Mas, sabe, irmãos, às vezes a pessoa, ele é crente, salvo, e ele quer ter vida própria. Ele não é servo do Senhor. Ele não entendeu acerca de ser servo do Senhor. Então ele fala, eu preciso ter minha vida. Quando uma pessoa reclama e fala assim, eu preciso ter minha vida, então ele está querendo dizer o que com isso? Que ele tem, na verdade, ele quer ter duas vidas. Ele quer ter a vida dele e ele quer ter a vida que supostamente ele diz que é para Deus. Mas aqui supostamente é para Deus, é somente aquilo que sobra, aquilo que ele acha legal para dar. Então, presta atenção, a relevância no ministério pastoral é a mesma coisa. Tudo está ligado, o crente está ligado à sua consagração, o líder de célula, o supervisor, o coordenador e o pastor. Se a tua liderança é consagrada ao Senhor, se o teu pastorado é consagrado ao Senhor, maior relevância diante de Deus existe. Deu para entender isso? Então nós precisamos avaliar, nós precisamos pensar acerca da nossa consagração, acerca da nossa dedicação.
Temos que falar sério, irmão. No início, quando você se converteu, você era empolgado, você não faltava nos cultos, você estava presente. Que Covid nada, porque você estava muito empolgado, você se doava. Mas o que aconteceu? Com o passar do tempo, o diabo vem e semeia e fala assim: espera aí, você está doando muito, você está se doando muito, está se desgastando muito por pessoas que não valorizam você. Olha lá, você vai na célula, você cuida das pessoas e às vezes as pessoas não te dão valor. Então presta atenção, aos poucos o diabo começa a nos convencer de que nós estamos nos desgastando muito, estamos aplicando muito a nossa vida por aqueles que não estão nem aí. Quantos entenderam isso? Eu estou disposto ao sacrifício, mas os outros não. Então espera aí, eu tenho que puxar o freio de mão, porque afinal de contas eu tenho a minha vida. É isso que muitos pensam. Mas presta atenção, quando você está em consagração ao Senhor, a medida da tua consagração te leva você a não ficar frustrado, te leva a olhar para um outro ângulo, te leva a você evitar decepções. Quantas vezes estamos decepcionados? Quantas vezes ficamos decepcionados com as pessoas? Quantas vezes você ficou chateado com as pessoas? Quantas vezes você ficou triste com a tua liderança? Quantas vezes você ficou chateado com os teus liderados? Quantas vezes lá na célula você ficou: poxa vida, faço tanto, é isso que eu recebo? Eu quero te falar o seguinte, que esse tipo de decepção revela o nível do teu comprometimento e também da tua consagração ao Senhor. Isso revela o nível que você está tendo em consagração para o Senhor, porque você ainda está muito voltado para o homem, você está muito buscando, voltado para reconhecimento das pessoas, da atenção que você recebe, do reconhecimento dos liderados, o quanto você pode ser aclamado, citado, o quanto você é especial. Então, às vezes, a nossa motivação está muito mais relacionada com aquilo que nós podemos receber das pessoas do que o nível de consagração que eu tenho com o Senhor. Deu para entender essa diferença? E aí, você então fica frustrado, porque a nossa relação, o nosso nível de consagração com Deus é tão pequena. Você lê Bíblia quando você quer, você ora quando você acha que deve orar, você participa dos cultos quando você quer participar, você vai para a célula quando você quer ir para a célula. Quer dizer, você governa a sua vida. O nível de consagração, de dedicação ao Senhor, ele é tão pequeno que se torna insuficiente. E aí você necessita de reconhecimento das pessoas. Precisa que o pastor fale para você: olha, você é uma pessoa muito importante, olha, você é especial, vem cá, olha aqui o irmão aqui. Então você precisa dos elogios, você precisa da motivação humana, porque o teu nível de consagração ao Senhor é muito pequeno. Quando fala de ler Bíblia, quando fala de oração, quando fala de estudar a palavra de Deus, quando fala do cursão, cadê você? Então você é muito motivado, é levado mesmo pelas pessoas. O teu olhar, o teu sentimento se volta de fazer a obra de Deus, apenas se houver reconhecimento. Se ninguém lembrar de você, se ninguém ligar para você, então você se sente o quê? Decepcionado. Mas interessante que Jesus não ficou decepcionado com os homens. Ele não ficou. Você não vê nas Escrituras ninguém chegando, um discípulo de Jesus chegar assim: Senhor, olha, o senhor está muito triste, se anima, Senhor. Você não vê nenhum discípulo chegar e falar: Senhor, lembra, Senhor, não fica triste não. Pedro é assim mesmo, ele nega a todo mundo. Não fica dessa maneira não, Senhor. Judas, não olha para Judas não. Ninguém ficou motivando Jesus. Ninguém ficou falando: Jesus, lembra, Senhor, o mundo conta muito com você. Lembra, Senhor, você é o Salvador. Entendeu? Então Jesus não ficava decepcionado. Por que Jesus não ficava decepcionado? Porque não houve decepção no coração de Jesus. Porque o nível de consagração e dedicação ao Senhor era completa. Então, quer dizer, nós às vezes falamos que somos cristãos e nos sentimos e nos posicionamos mais como religiosos. O que é um religioso? Que vem bater o cartão no culto.
O que é o religioso? Que quando sai daqui é outra pessoa. Quem é o religioso? É aquele que chega em casa e quebra o pau, briga, chuta o cachorro, bate no passarinho, bate na gaiola, passarinho, né? E quem é o religioso? Aquele que aparenta diante das pessoas uma coisa e chega em casa é outra coisa. Então, quer dizer, não tem compromisso com Deus, não estou falando nem com a igreja, porque a igreja ela é uma consequência do meu relacionamento com o Senhor. Então, ele não tem relacionamento com o Senhor, ele não ora, ele não lê Bíblia, ele não, sabe, a gente fica aqui implorando, irmãos, sabe, tem um cursão lá no Telegram, participe lá da enquete, ouça os áudios, vai edificar a tua vida. Mas ele não faz, porque o nível de consagração dele é pequena, ele só ora quando vem no culto, ele só lê Bíblia quando é lido aqui na igreja. Meus irmãos, nós precisamos mudar o nível da nossa consagração como igreja, da nossa dedicação como líderes, da nossa dedicação como pastores. Se nós queremos ver o mundo transformado, a nossa geração alcançada, a nossa cidade salva, nós precisamos mudar o nível da nossa consagração. Deu para entender isso? Então, muita gente acha que precisa de elogio, precisa de alguém que fale coisas boas. Pastor, sabe, às vezes faz bem para o eco, alguém falar coisas boas, nossa, como você canta bem, olha como você toca bem, sabe? Então, deixa eu te falar, não se importe com isso, porque se você se importar com isso, isso revela o nível da tua consagração, e revela muito mais, fala do valor da obra de Deus que você está fazendo, está mostrando, o valor da obra de Deus para você depende de um elogio, depende às vezes de alguém bater nas suas costas, isso é muito pouco, é muito pequeno. Lembre-se, irmãos, é você e Deus. Se ninguém nunca te agradecer, se nunca bater nas suas costas, não tem problema, não é obrigação de ninguém nos elogiar, nos agradecer, amém? Porque você está servindo a Deus, porque o Senhor te comissionou, você entregou a sua vida para Ele, e Ele falou, meu filho, vai, amém? Quantos estão nesse espírito? Amém? Então tem líderes que se abalam por pouca coisa, às vezes se abalam porque não foi elogiado, às vezes se abala por conta que a célula não honrou, às vezes se abala porque o pastor não mencionou o seu trabalho, às vezes se abala por conta de uma crise na vida, às vezes se abala por conta de um desemprego. Tem líderes que se abalam por pouca coisa. Então, meus irmãos, qual que é o valor do nosso ministério? Qual é o valor da tua liderança? Se o teu ministério, se a tua liderança vale isso, elogios, se você só faz a obra de Deus porque o supervisor fica ligando para você, que o pastor fica perguntando, e aí, como está a célula? Se o teu ministério vale isso, eu quero falar para você, é muito pouco. Isso só está revelando o nível da tua dedicação e da tua consagração a Deus. Tudo bem, meus irmãos? Fica de pé, então, em nome de Jesus. Deixa eu falar uma coisa para você. Lá em Mateus, capítulo 1, olha para mim, versículo 29. Os irmãos estão vendo que eu estou tentando ser um pouquinho mais dinâmico, mas ainda a respiração me falta ainda, mas eu chego lá. Aí, lá em Mateus, João, capítulo 1, versículo 29, a Bíblia diz assim, que João viu Jesus passando, e falou assim, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, houve um elogio ali. Olha, o Cordeiro de Deus que tira o pecado. Passado algum tempo depois, lá em Mateus capítulo 11, versículo 3, coisa assim de 1 ano, talvez 2 anos, João manda os seus discípulos falar com o Senhor. E manda perguntar para Jesus. Fala, Senhor, João está perguntando, és tu mesmo que deveria vir? És tu o Messias? És tu o Cordeiro de Deus? Ou nós devemos esperar outro? Olha, pensa, o mesmo João, que falou, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo,
o mesmo João mandou perguntar para Jesus: é você mesmo? É o Senhor mesmo? Ou nós devemos esperar outro? Vamos ser sinceros, irmãos, muitos de nós já teriam falado: eu vou sair dessa igreja, que onde já se viu, o pastor não lembra o meu nome. Perguntou se eu ainda sou líder de célula. Muitos de nós desistiria da liderança, teria ficado chateado. Onde já se viu? O pastor passou por mim lá no mercado, nem me reconheceu. Muitos de nós teríamos ficado muito chateados, mas olha que aconteceu. Porque, passado algum tempo, lá em Mateus capítulo 11, versículo 11, você vê um nível de consagração de Jesus. Você vê que o valor que Jesus dava à obra de Deus, o valor era muito mais superior, tinha maior relevância, tinha maior valor. E essas coisinhas de picuinha, que esqueceu o meu nome, que mandou perguntar se eu sou crente mesmo, se eu sou o Messias, essas coisas eram pequenas, porque o nível de consagração, de dedicação que nós temos, que Jesus tinha com o Senhor, era muito alto, porque era integral. Então essas picuinhas, disputas, falatórios, quem é melhor do que quem, sabe? Essas coisas eram irrelevantes para Jesus, ao ponto de logo em seguida, assim, no mesmo capítulo, se você ler, João mandou perguntar no capítulo 11, versículo 3 de Mateus, no capítulo 11, versículo 11, logo adiante, o que Jesus fala? Dos nascidos de mulher, não tem alguém maior que João. Então, não há chateação. Agora tem gente que fica chateado por coisa, sabe, o outro está se destacando, ao invés de ele se alegrar com o que Deus está fazendo na vida do outro, ele fica triste. Ele vê o outro como um inimigo, como uma disputa. Sabe, meus irmãos, quando você está num nível de consagração, de dedicação ao Senhor, essas coisinhas são irrelevantes. Você quer medir o nível de consagração, de dedicação que você dá ao Senhor? Começa a perceber isso em você. O valor que você está dando, se o valor que você está dando à obra de Deus depende de certos tapinhas nas costas, um abraço de alguém falando: você é valioso, de uma ligação de alguém falando para você assim: e a célula? Você está fazendo lá a célula? Está direitinho? Como que está? Se a tua obra depende disso, o teu nível de consagração ao Senhor é pequeno, e o valor que você está dando para a obra de Deus é pequeno. Deixa eu explicar só uma coisa para você. Você pode perguntar, você deve estar perguntando desde o início assim: o que é consagração, pastor? Segundo o dicionário diz que consagração é dedicar-se de maneira integral ao Senhor. Isso é consagração. O que é consagração? É permitir ser separado para Deus. O que é consagração? É anular a minha vontade para fazer a vontade do Senhor. Até onde nós vamos com isso? Até onde é o nível da nossa consagração com isso? Aí você fala: mas qual é o propósito da consagração? Aí nós vemos lá em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 20, vamos lá, que o propósito da consagração é o quê? Ativar o crente. Olha o que diz: numa casa não somente há vasos de ouro e de prata, mas também de pau, de barro, uns para a honra, outros porém para a desonra. Olha o 21. De sorte que se alguém se purificar dessas coisas, será vaso para a honra, santificado, idôneo para uso do Senhor. Então, qual é o propósito da consagração? Ativar o crente. O crente consagrado, ele está pronto para ser usado pelo Senhor. É isso que diz Timóteo. O autor, o apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo, ele diz que essa pessoa que tem o seu tempo consagrado ao Senhor, dedicado ao Senhor, que se permite ser separado, que anula as suas vontades para fazer a vontade de Deus, este está pronto para ser um instrumento de Deus. Aí onde ele coloca a mão, as coisas parece que acontecem, mas não é que ele colocou a mão, não é que ele é mais importante para Deus do que o outro, não, porque o nível de dedicação, o nível de consagração, leva a ele ser um instrumento poderoso nas mãos de Deus. Tudo bem? Aí você fala: mas qual é então a consequência?
quando alguém se consagra, quando alguém está dentro desse propósito de dedicar-se ao Senhor. Presta atenção. Josué capítulo 3, versículo 5 diz assim: consagrai-vos hoje. Qual que é a consequência de eu me consagrar, me dedicar, de me anular pelo Senhor? Santificai-vos, consagrai-vos hoje, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no vosso meio. Qual que é então a consequência de alguém que tem a sua vida consagrada? Ele é ativado pelo Senhor, porque o Senhor tem um propósito de fazer maravilhas na nossa geração, de ganhar esse bairro, ganhar a cidade de São Bernardo, levar Cristo para o estado de São Paulo, para o Brasil, para as nações. Mas agora o Senhor usa quem? Aqueles que são consagrados, aqueles que estão dedicados ao Senhor de forma integral, que anula às vezes sua própria vontade, para poder fazer a vontade do Senhor. Deu para entender? O Senhor quer fazer maravilhas, mas Ele usa aquele que é dedicado a Ele, aquele que fala assim: não precisa fazer nada, não precisa orar, não precisa consagrar, sabe, Deus não me condena nada. Isso é uma mensagem do inferno para a vida da igreja. Eu não preciso fazer nada, isso aí é papo furado, sabe que eu tenho que me esforçar. Nós estamos debaixo da graça, o Senhor faz tudo por nós. Ele faz do Senhor um serviçal, e alguém que abraça o pecado. Deus não abraça o pecado, irmão. Deus não dá margem para o pecado. Aqueles que são de Deus devem buscar consagrar-se ao Senhor. Você sabe que antes do povo de Israel ir lá e derrubar as muralhas de Jericó, o Senhor chama Josué e fala o seguinte para Josué: Josué, todo este povo que está aí com você, eles não foram circuncidados. A outra geração foi, essa daqui não foi. Antes de derrubar as muralhas de Jericó, o Senhor chama e fala para ele assim: você leva o povo e circuncida todo o povo. Circuncisão, segundo as Escrituras, tem a ver com remover o opróbrio do Egito. Isso quer dizer, Egito, você sabe que Egito tem a ver com o mundo. É um tipo do mundo, é um tipo do pecado, é um tipo de toda influência mundana na vida do crente. Então, a circuncisão, ela tinha um propósito, além de higiene, mas também tinha um propósito espiritual, de consagração do povo de Deus. Então, qual foi a consequência? A consequência foi que o povo se consagrou, se dedicou ao Senhor, e o Senhor derrubou as muralhas de Jericó. Você entende o que eu estou te falando? O que faz o preço mudar? O que faz o preço mudar? Quanto mais consagrado você está, mais pronto para o Senhor poder te usar. Aí você fala, aí você consegue entender por que alguns se frustram, por que alguns ficam decepcionados, por que alguns largam a célula, por que alguns querem largar a liderança. O que isso revela? É o valor que ele está dando para a obra de Deus, é o nível de consagração. Ele depende de uma célula cheia, ele depende de uma célula, todo mundo falando para ele que ele é um grande líder, que o Senhor vai fazer dele. Então ele depende muito do que as pessoas estão falando. Então, quando há consagração, essas coisas ficam pequenas, e ele está pronto para ser usado pelo Senhor, não há decepção. Então, meus irmãos, presta atenção. Quando você se consagra, você está se dedicando ao Senhor, você está se anulando para fazer a vontade do Senhor. Às vezes, sabe aquele dia que você fala assim: eu não vou ler a Bíblia. Mas espera aí, eu sou do Senhor, minha vontade está contaminada. Espera aí. Aí você vai lá e começa a ler a Bíblia. Quantas vezes eu não queria ler a Bíblia e comecei a ler a Bíblia, e o Senhor começou a falar comigo. Naquele dia que você não tem vontade de ler a Bíblia, leia a Bíblia, que o Senhor está querendo falar com você. O diabo tenta te segurar. Naquele dia que você não quer orar, comece a orar. Você vai ver a presença de Deus. Entendeu? Aquele dia que você não quer ir para a célula, vá para a célula. Você vai ver o que Deus vai fazer lá na célula. O dia que você não quer vir para o culto, não, acho que hoje eu vou, sabe, vou ficar em casa.
venha para o culto, você vai ver o que o Senhor vai fazer na tua vida. Amém, meus irmãos? Fala para o irmão do lado aí, fala: irmão, é hora de consagrar na nossa vida. Fala para ele. É hora de você consagrar a tua vida. Vamos louvar para nós encerrarmos?